Olá, meus amigos e irmãos! Sejam bem-vindos para mais um podcast bíblico. Já separa a sua Bíblia Sagrada, o livro vivo, palavra eficaz e deixa a sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 19. Olha só, hoje tem muito assunto. A gente vai ver acerca do divórcio, o que Jesus falou sobre isso. Vamos ver sobre Jesus abençoar as crianças e também sobre o jovem rico. Muita coisa boa para nós no dia de hoje, porção celestial. E é claro que eu não vou participar sozinha, além de você de casa, que sempre nos acompanha. Eu também estou recebendo aqui pela primeira vez, e que honra, esse encontro foi esperado. Pastora Sandra, seja muito bem-vinda ao podcast bíblico. Muito obrigada, minha amada. Olha, é uma alegria muito grande para mim ter a oportunidade de estar participando, né, dessa programação maravilhosa. E é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Glória a Deus, o prazer e a honra é toda nossa. A gente demorou a marcar, né, pastora? Demorou, mas chegou. Mas esse encontro saiu, glória a Deus, glória Amém. a Deus. E volto sempre, tá, pastora? Muito Portas obrigada. abertas aqui para a senhora e para o seu esposo também. Obrigada. Quem também está conosco no dia de hoje é o pastor Osmar. Pastor, seja muito bem-vindo. E quais as expectativas do senhor para o dia de hoje? As maiores e melhores possíveis, porque estou muito feliz, estou de volta. Falei que eu ia voltar e voltei, e eu tenho certeza que esse programa vai ser uma bênção. Vai sim, falar da palavra, né, pastor? Não tem como ficar ruim. Não tem como. Deus está nesse negócio. E se Deus está nesse negócio, já deu certo. Exato, Amém. glória a Deus. E pastor, vou pedir aquela bênção para o senhor. A gente sempre ensina o pessoal de casa a convidar o Espírito Santo, a chamar a presença dele, consagrar tudo que a gente faz ao Senhor. Então vou pedir para o senhor trazer essa bênção para a gente hoje. Pode ser? Tá certo. Só se for agora. Amém. Que eu já abençoo quem está nos assistindo e abençoamos também todos aqui no estúdio. Amém. Então vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós já estamos na Tua presença. Não posso dizer que vamos entrar, não, nós já estamos. Começamos, meu Deus, na Tua presença. Porque se o Senhor não for à frente de nós, nós não vamos nem sair do lugar. Não tem programa, não tem revelação. Se o Teu Espírito não conduzir este programa, nós não vamos conseguir fazer nada aqui. Porque o programa não é só para nós que estamos apresentando, mas para essa pessoa que está em casa, dependendo dessa oração, dependendo de uma revelação da Tua palavra. Então eu oro e já abençoo todos nesse estúdio, todos que nos assistem agora, em o nome do Senhor Jesus, e você diga amém. 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 Graças a Obrigada, Deus. Obrigada, pastor. E agora podemos dar início aqui a esse estudo. Temos muita coisa. Lembrando, estamos iniciando a 5ª sessão, que vai compreender desde o capítulo de hoje, o 19, até o 25, e vai mostrar sobre os conflitos entre os reinos. Que reinos? O reino terreno e o reino celestial, aquilo que Jesus veio trazer. E no 19, aqui no versículo 1 até o versículo 12, nós vamos ver Jesus falando, ensinando a respeito do divórcio, né? Ele foi questionado sobre isso, vamos lá, no capítulo 19, versículo 3. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, olha a dureza do coração, né? Perguntaram, será que a nossa lei... um homem, ele pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? E Jesus respondeu, por acaso vocês não leram no trecho das Escrituras que diz? E é claro que eles tinham lido, né? Eles eram mestres da lei, eles conheciam o que estava escrito. E por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz, no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse... Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então a gente vê aqui a respeito de casamento, de aliança. E, pastor Osmar, infelizmente, a gente pode observar muitas pessoas na nossa geração atual estão banalizando as alianças. E isso se reflete tanto em relacionamentos naturais, né? Como aqui cita do casamento, mas também isso reflete o comportamento, a reação da nossa aliança para com Deus. Muitas pessoas estão banalizando um compromisso, uma aliança, um voto que fez diante do altar, diante de Deus. Isso é muito triste, né, pastor? Muito triste. E começa justamente com o desrespeito ao que Deus disse. Porque eles falam, Moisés falou.
E Jesus mostra para eles que o que Moisés falou não foi o que Deus quis desde o princípio. Antes de vir para o programa, eu estava pensando, poxa vida, o casamento é bem o ser humano, né? Porque nós cremos na tricotomia, somos corpo, alma e espírito. E não dá para separar somente quando morre. E o casamento é Deus, o homem e a mulher. 3. E pela vontade de Deus, é só na morte que pode separar. É ali na morte que cessa. É na morte que o meu espírito volta para Deus, a minha alma vai para o descanso eterno e o corpo fica da onde ele veio, que é o pó da terra. Só assim que é separado. Eu não vou conseguir separar o meu espírito da minha alma, do meu corpo. Nós somos 3 em 1. E o casamento é a mesma coisa. Quando se fala de casamento, 2 se tornando 1, parece algo difícil de você entender, mas é um exemplo assim de criança, né? É você pegar a massinha que é amarela com a massinha que é azul, que são diferentes, e aí você começa a misturar as duas. É o que as crianças fazem, né? Exato. E aí virou a massinha verde. Se você quiser voltar para a massinha azul ou para a massinha amarela, não vai conseguir. Tem gente que usa o exemplo da folha de papel, né? Que é você passar cola e unir 2 folhas. Se quiser separar, você vai arrancar pedaço de um, pedaço de outro. Ou seja, não é a vontade de Deus. Deus honra ali a aliança, o compromisso, o propósito original do Gênesis de Deus é esse. Né, uma união ali indissolúvel. Mas Moisés chega a dar aquela carta de divórcio, permitir que o povo realizasse, né, o divórcio pela dureza do coração. Ah, por que pela dureza? Porque o outro não queria perdoar o erro do companheiro? Não, porque todo erro, a raiz dele é o pecado. Então, a origem do divórcio também é isso, é o pecado, é o egoísmo, a pessoa pensando em si, não no outro, e principalmente não em Deus, em honrar a aliança que fez perante Deus. E como nós falamos, a banalização da aliança. E muitas pessoas refletem isso até no relacionamento, na comunhão para com Deus. Aí Jesus vai falar sobre Moisés, e aí no versículo 10, os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar? Pastora Sandra, então é melhor não casar, já que não pode separar? Os discípulos aqui, né? Meu Deus do céu. É algo assim que se contradiz, mas é o homem, é o ser humano, é a carne. Eu costumo dizer muito, falar lá na igreja, a respeito de que a Bíblia fala ali em Gálatas, capítulo 5, que existe uma luta entre a carne e o espírito, e os dois se opõem um ao outro. Ou seja, Deus lá no início, ele falou que Deus criou a mulher para quê? Por conta de uma necessidade que viu que não era bom que o homem vivesse só. E fez Eva, criou Eva para quê? Para que ambos vivessem uma vida feliz, saudável. Mas o pecado entrou no mundo, né? E através do pecado, entendo eu que foi quando começou a haver tudo isso. Mas como assim, Sandra? Porque essa luta que existe entre a carne e o espírito, a Bíblia diz que eu devo perdoar, eu preciso perdoar. Beleza. A gente viu isso no capítulo anterior, foi a história anterior, inclusive. Perdoa, mas e para conviver? Como conviver? Como esquecer de tudo aquilo, né? Como o divórcio vem muito por causa da traição, por conta da adaptação, quando a Bíblia diz, deixará o homem, o pai e a mãe, uniciar a esposa. Mas e a criação, né? E como a pessoa foi criada? Às vezes a adaptação entre um e outro acaba se contradizendo. Mas, pastora, tem algo interessante também, uma frase que eu já ouvi dentro de relacionamentos que diz, né, que o divórcio ele começa no namoro. Então, assim, é nesse processo de você conhecer, não é a boca da pessoa, não. É para você conhecer o caráter dela, o comportamento dela, se é uma pessoa que é de Deus, não porque diz que é de Deus, mas que demonstra através das suas atitudes. Então, o namoro é esse processo de conhecimento, porque tem gente que depois vai casar e aí quer separar porque não, a gente não é compatível. Mas não dava para ter visto isso antes, não é verdade, pastor? A pessoa que não segue o conselho de Deus, né, ela fica perdida. É como segue em tiroteio. Quando a pessoa tem uma instrução da palavra de Deus, é mais fácil, né, com que ela venha combater esses males, é mais fácil que a pessoa venha lutar até contra si mesmo. Não, se existe essa luta entre a minha carne e o meu espírito, eu vou perseverar,
Eu vou seguir até que a morte venha separar, lutando em oração, buscando não a chegar ao divórcio, né? Vou repudiar a mulher, eu não quero mais saber do marido. Porque são momentos de luta, são momentos de dificuldade. Uma pessoa foi criada por um pai, por uma mãe, e o outro foi criado pelo outro, mas tomaram a decisão de se unir. Se unir para quê? Não deu certo, então eu vou divorciar. Não, as coisas não são assim. Não é o que a Bíblia Sagrada diz, né? Exatamente. E a palavra vai falar muito sobre unidade. Eu gosto muito desse exemplo, porque se fôssemos todos iguais, não só em questão de casamento ou relacionamento, mas até como igreja, se todos fôssemos iguais, aí haveria uma uniformidade. Mas justamente pelas diferenças, pelos meus pontos fortes, pelos pontos fortes do outro, o que a gente vai somando, acrescentando, aprendendo e crescendo junto, aí se torna uma unidade, porque somos diferentes. Então há essa diferença de ser uniformidade e unidade. Então, as nossas diferenças são para somar. Claro, a pastora falou, não é fácil, né? Na hora que choca ali, a gente sente, mas você vai sendo moldado, né? Dois se tornarem um. Acho que eu já falei isso aqui também, do processo do vaso. A gente imagina um vaso inteiro e um vaso inteiro. O oleiro vai ter que desmanchar um pouco de um pouco de outro para que os dois se formem em um novo vaso. E através de que o oleiro vai fazendo isso? Ele vai usando as mãos, mas ele usa a água. E o símbolo da água, o Espírito Santo. Exato. Então, pastor Osmar, o casal precisa ter o Espírito Santo como centro do relacionamento para que ambos possam lidar, eu não digo com mais facilidade, mas é que se a gente pode reter algo bom, é só através dele, né, pastor? Exato. Um exemplo bom disso, né, sobre o que você está falando, Sim. aprendi essa semana que a China ela tem uma cultura que quando um vaso está rachado, o que eles fazem nessa rachadura? Eles não escondem com uma cera, como era normal no passado. Pelo contrário, naquela rachadura ali do vaso, eles pingam gotas de ouro. Aquele vaso que já não ia valer nada, agora ele vale muito. Ao invés de camuflar a rachadura para poder vender aquele vaso, eles cobrem toda a rachadura com ouro, dizendo o seguinte, olha, aquilo que não dava mais, parecia que não tinha valor, agora tem um valor imenso. E a gente precisa aprender a fechar essas brechas, essas rachaduras. Essa parte que o Senhor Jesus fala aqui com os discípulos, que nem todo mundo está preparado para não se envolver com um casamento, né, que é o caso do eunuco. A pergunta dos discípulos, me parece que eles falam assim, então não vale a pena ter um compromisso. Pelo contrário, não dá para um homem viver como um pássaro tico-tico no fubá, como a gente diz, bica aqui, bica ali. Não, diante de Deus tem que haver essa aliança, tem que haver esse compromisso. E caso haja alguma rachadura, que era o que a senhora estava falando a respeito do perdão, cobre essa rachadura com ouro, valorize essa união, que isso que é o importante de tudo. Pode rachar? Pode rachar. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes que foram feitos para se completar. Ainda que ambos sejam de Deus, né? Sim. Tudo certo. Mas Assim, são pessoas diferentes. Eu dei um exemplo na igreja sobre isso. Se Eva fosse igual a Adão, Deus teria feito dois Adãos. Mas ele fez uma pessoa diferente. Para quê? Justamente para encaixar, é uma engrenagem. Exato. Eu estava te observando e observando seu marido. São diferentes. Quem conhece o esposo dela... Ao mesmo tempo é engraçado. A gente é parecido, mas é diferente. É diferente. E é aqui que está a magia da coisa. Exato, O segredo pastor. é justamente esse. Exato. Converse com a minha esposa, vê se minha esposa... Não é. Mas se encaixa. Deus é fantástico, Deus é maravilhoso nisso. Exato. E o interessante é que quanto mais vai passando, quanto mais o casal ele se dá a oportunidade de perseverar. Não, 1 ano está difícil, vamos continuar. 2 anos está difícil, vamos continuar. Vai se conhecendo. Eu e meu esposo, nós vamos fazer agora 20 anos Olha, de casados. Que E bênção. o interessante que eu paro para pensar, às vezes eu fico olhando assim o Heleno, sabe? Eu fico pensando, falei, meu Deus, lá atrás,
um ano, 3 aninhos de casado, eu não conseguia entender o ponto de vista dele, eu não conseguia entender o jeito dele. E hoje... Botou ouro na Ah, rachadura. meu Deus, é tão fácil. Hoje eu olho... Se ele olha, respirar diferente, o que aconteceu? Você Isso. até sabe. Exato. O tom tá um tonzinho acima, um tonzinho abaixo, já Conforme sabe. vai passando os anos, vai ficando mais gostoso. É muito melhor. Então, assim, vale a pena. Ele tá rindo aqui no estúdio. Tá. Vale a pena a gente perseverar pelo casamento. Não por algo banal, algo bobo. Na hora, não. Parece ser, é muito sério. Mas vale a pena a gente investir, continuar, porque depois vai ver, valeu a pena. Ser moldado pode não ser fácil, né? Você vai ser desmanchado. Mas creia que vai ter muito valor, como o pastor falou. Pode doer, né? Mas é para o seu bem. O casamento tem acho que foi Martinho Lutero, ou eu tô falando errado aqui. Mas eu sei que uma pessoa muito importante falou isso, que o casamento é um processo muito santificador, que vai, assim, mexer em camadas tão profundas em você, que você achava que você tinha sido curado. E até tinha, mas em dada camada, Deus quer te levar para uma cura mais profunda, e o casamento é um processo santificador. Seguindo aqui, do 13 ao 15, vamos ver sobre Jesus e as crianças. Os discípulos estavam ali rejeitando e impedindo que as crianças participassem e fossem ali abençoadas por Jesus, né? De repente, eles consideraram, mas são só crianças, aqui a conversa é de adulto, né? Eles vão atrapalhar, aqui a conversa é importante, mas Jesus dá a devida atenção, né? A criança ali era vista como inferior, menos valor, socialmente falando, mas Jesus dá essa atenção e os abençoa, e corrige os discípulos, né? Ele vai falar, né? Ensinando que as crianças têm pleno acesso a ele, e o reino dos céus pertence a quem é como elas, ou seja, a mesma essência, pureza, humildade, simplicidade. E nós vamos agora seguir, porque no versículo 16 até o versículo 26, a gente tem um texto extremamente importante, que é o do jovem rico. O jovem rico, ele vê a salvação como algo que pode ser conquistado por meio das obras, por meio do meu mérito, né? E Jesus vai apontar para os mandamentos como base. Não porque o mandamento salvasse, mas para mostrar o padrão ali de Deus. E o jovem vai afirmar, não, eu já faço tudo. Isso vai revelar que ele tinha sua confiança pautada muitas vezes na própria moralidade, em cumprir, né? A mesma coisa que os fariseus faziam. O jovem, ele sente que alguma coisa está faltando dentro dele. Por isso que ele vai procurar Jesus e pergunta sobre a vida eterna, né? Porque isso mostra que cumprir as regras, isso não vai preencher um vazio espiritual. Isso é realmente comunhão com Jesus, comunhão com o Pai. E Jesus, sempre cirúrgico, né? Ele vai direto no coração, direto na ferida. E ele vai falar, você é apegado às riquezas. Não através disso. Jesus, ele é um excelente professor. Ele vai fazer perguntas, né? Vai fazer indagações. Então faz assim, pega o que você tem e vende e dá àqueles que são mais necessitados. E ali, o jovem vai ficar triste. E você precisa entender que Jesus não está condenando aqui a riqueza propriamente dita, sabe? A prosperidade. Até porque prosperidade é dom de Deus. Aqui está condenando o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Ou seja, isso revela que no coração daquele jovem tinha um ídolo. É verdade. A perfeição aqui só é completa quando há entrega e confiança total em Deus. Então, pastor Osmar, a gente percebe que tinha um mandamento que esse jovem não estava cumprindo. Talvez o principal de todos. O que dele emana todos os outros. Não terás outros deuses além de mim. Ele seguia tudo bonitinho, mas o dinheiro, as riquezas, era um deus, um ídolo na vida dele. Exato. E é interessante que ele falou que quais mandamentos? Aí Jesus cita alguns. Jesus só cita alguns. E ele diz, todos esses eu tenho observado. Mas quando você vai ver na resposta dele e na pergunta de Jesus, o principal, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele já falhou no principal. Porque, às vezes, nós queremos nos justificar. Romanos diz que nós não justificamos, é Cristo que nos justifica. E ele tentando se justificar, dizendo, peraí, eu quero herdar, eu não quero fazer nada, eu sou rico porque eu herdei isso daqui, só que um dia, não sei, então eu queria saber como é que eu herdo a salvação.
Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Ah, é? É. Então, tira o seu coração da riqueza. Aí não, né? Aí não, mas você não disse que quer a salvação. Quer, eu quero, mas tem que fazer isso aí. Agora, olha que coisa interessante, né? Jesus falou para ele entregar. Jesus não falou, seja pobre, seja miserável, venha mendigar. Jesus não falou nada disso. Jesus só falou, cumpre o primeiro mandamento. Porque nós vemos nas Escrituras que quem deixou tudo por Jesus, a promessa do Senhor Jesus, o Pedro falou isso nessa mesma passagem, deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai receber? Sim. Jesus falou que nessa geração, 100 vezes mais o que deixou para trás. E isso tem acontecido contigo. Tem acontecido com a pastora Sandra, comigo. Nós temos recebido Jesus muito mais do que nós teríamos deixado para trás. Hoje eu tenho muito mais o número de mães, de avós, de irmãos, de tudo. Hoje eu tenho irmão em vários lugares, filhos em vários lugares, que Deus nos deu. Então, Jesus não estava chamando ele para ser um probetão. Pelo contrário, você vai receber 100 vezes mais. Mas primeiro, cumpre o primeiro mandamento. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus o amou, né? Quando viu o jovem rico ali, pensa que era pra gente estar estudando um livro que o jovem rico teria escrito. Sim. Era pra gente estar ouvindo falar das obras que Deus fez através da vida dele. E o que aconteceu com ele depois? Desculpa interromper. Ele saiu, a Bíblia fala que ele ficou triste. Ele foi para onde? O que aconteceu com ele? A gente não sabe. Acabou a história. Acabou a história dele. Ou seja, não quis passar e pagar o preço de um discipulado, né? Andar com Jesus, assim como no casamento a gente abre mão de muitas coisas, na comunhão com Cristo também, aquilo que está errado, aquilo que precisa ser mudado. E aí os discípulos falam, né? Mas quem pode ser salvo? Na cultura judaica tem essa visão de que a pessoa ter muita posse é porque ela é abençoada por Deus. Amém, né? Tudo bem. Mas os discípulos viram ali Jesus falando contra aquele jovem rico que tinha o coração nas riquezas. Então, Jesus, quem que pode ser salvo? Então, algumas perguntas que eu faço para você de casa, né? Tem alguma área da sua vida que você está tentando merecer a salvação? Será que você realmente está disposto a abrir mão de tudo se Jesus te pedir, né? Aquilo que Jesus te pedir? Ou no seu coração, será que Jesus tem acesso a todos os cômodos? Ou tem aquele quartinho da bagunça que a visita não pode entrar? Ou tem aquele quartinho que Jesus não pode entrar? Né? Será que a minha tristeza ou essa resistência que o jovem rico apresentou não está revelando algum certo apego que está te afastando de servir a Cristo? É como eu falei, a gente podia estar aqui estudando o livro que o jovem rico escreveu, né? Os Atos do jovem rico, não sabe nem o nome dele, não há registro. Então, a gente precisa ter um coração inteiramente entregue ao Senhor, né? E se ele pedir algo, é para o nosso bem, é porque o jovem rico tinha um propósito lindo, mas ele mesmo interrompeu. Tem alguém que pode interromper o plano de Deus? Né? Na verdade, nem o diabo, é a gente mesmo. A pessoa. É a gente mesmo. E como o pastor Osmar falou, do 27 ao 30, a gente vai ver os discípulos falando, mas nós deixamos tudo, o que nós vamos ganhar, né? Essa pergunta mostra ali o preço do discipulado, mas também a recompensa. E como o senhor falou, né? Nessa terra e na eternidade ainda muito mais. Ou seja, a nossa aplicação. Seguir a Jesus vai exigir uma renúncia, mas também existe uma recompensa que é eterna, que aí, meu filho, a traça não vai corroer, o ladrão não vai roubar. Então, se questione, será que eu estou tendo uma entrega verdadeira para com Jesus? Será que que coisas que eu sou chamado a deixar por amor a Cristo? Assim como no relacionamento, né, pastor Osmar? A gente vai deixando certas coisas, abrindo mão, se deixando ser moldado, que na sua comunhão com o Pai, que nessa aliança com o Pai, você se permita ser moldado. E se há alguma coisa que tem que ser deixada, que assim seja, que se cumpra em mim a vontade do Pai, que você faça essa oração. Para a gente finalizar, eu vou ler aqui junto com você o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo ele diz assim: uma das regras estabelecidas pelo Todo-Poderoso na criação se deu ao formar macho e fêmea. O homem deixará pai e mãe e unir-se-á à mulher, e serão os dois uma só carne. O divórcio, porém, é resultado da dureza do coração humano decaído, pois o plano original de Deus não era esse. O casamento é algo tão
tão sério que o Senhor Jesus admitiu o divórcio em caso de infidelidade, que é como o pecado capital para o matrimônio. O adultério, além de macular essa instituição divina, desce a pessoa à ruína e à destruição, como descreve o autor de Provérbios. Quem tem juízo deve afastar-se desse mal, bem como de tudo o que é do inimigo. Exatamente. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e muito obrigada, pastor Osmar. Estamos aqui. Outro dia eu disse, pode contar comigo. Estou de frente para o Osmar. Isso. Que chique. Que chique. E pastora Sandra, que Deus te abençoe e Amém. seja uma bênção por onde a senhora for. Eu que agradeço, como eu disse no início, né? Um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês. E até a próxima. Amém, que assim seja, volte sempre. Obrigada. E você aí de casa, volte sempre também. Estude Mateus, capítulo 20, e volte para mais estudo aqui no podcast bíblico. Eu aguardo por vocês. Um grande abraço e até lá. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço!